All right, well, welcome back, everyone. Thanks for coming to another one of our Translational Health Humanities for Public Health interviews. This is a very special interview today because it's our first international dialogue. And so we're joined by three of our colleagues who all work and teach at the Federal University from Rio Grande del Norte in Brazil. They are Ana Gretel Eshazu Boschemeyer, who is an assistant professor of anthropology there and is also assigned to the Ministry of Racial Equality in Brazil's government, where she works with the Roma people based in Brasilia. We're joined by Raquel Assunção, who is a PhD student almost to exams in media studies at that university. And we're also joined by Breno Carvalho, who is a professor of communications at the same university. All three of them have worked on a project called the COVID-19 Best Practice Project, which has since completed its work, but the group is still collaborating together in a broader context. And we're also joined, of course, by my colleague at Rice, Bruno Bucalon, who is going to act as our translator to and from Portuguese today. Bruno is a third year in the history PhD program at Rice and will be doing our live translations today. So with that said, I will just ask my first question. And Bruno, do you want to, or I will read it in English first for anyone listening. And then Bruno will translate it into Portuguese and we'll get an answer. So our first question is, could you all tell us about the team you work with on this project? Who are the principal investigators and what are their academic backgrounds? I'm especially interested to hear how you all came to be collaborating on this research. Bom, gente, a primeira pergunta é se vocês poderiam contar mais para a gente sobre a equipe do projeto, com quem vocês trabalham, quem são os principais pesquisadores, qual é a formação de cada um deles, e também o que o Travis está mais interessado em saber como que vocês passaram a colaborar e trabalhar juntos nesse projeto. Oi, olá a todos. Antes de tudo, né, agradecer o convite para a gente poder socializar e falar um pouco sobre o projeto em rede internacional. Também é algo um pouco novo para mim, então estou bem entusiasmada e grata pela oportunidade de falar mais sobre boas práticas, né? O projeto de pesquisa e intervenção participativa, Boas Práticas de Enfrentamento à Covid-19, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Ceará, ele começou em 2020, em agosto de 2020, e se desdobrou até julho de 2022. No entanto, os ecos dessa pesquisa continuam reverberando e a gente tem feito novas parcerias para novos projetos com integrantes, né, pessoas que se conheceram de modo, inclusive, especialmente através do digital. Muitas pessoas eu não conheço presencialmente até hoje, outras passei a conhecer por conta do projeto, mas acho que essa é uma particularidade muito especial do Boas Práticas, que ela nasceu com essa proposta de produzir um conteúdo para fortalecer as cidadanias locais, né, nas comunidades e movimentos envolvidos, e vou retomar um pouco meu raciocínio. Posso fazer a tradução de volta para o Travis enquanto você organiza? So Travis, so first, Raquel, thanks for the opportunity to join this panel. The program run it from 2020 to July 2022. The project now continues with new partnerships with people that basically met online throughout the development of the project, and the contents they produce were to strand the tides with the local communities and to rethink
how the approaches to the pandemic would be developed locally. E então o projeto ele é composto por professores de universidades públicas aqui do Brasil, por estudantes de graduação, de mestrado e doutorado, e talvez, né, o que seja o mais importante, por lideranças de idades diferentes, né, de históricos diferentes, lideranças de comunidades tradicionais e movimentos sociais aqui dos estados do Nordeste brasileiro. Então, inclusive, né, uma grande vitória, uma conquista do nosso projeto foi a possibilidade de haver bolsas de pesquisa para essas lideranças, a partir de uma portaria que foi criada, inclusive, inspirado no nosso projeto. Então, as bolsas ADC2A e ADC2B foram direcionadas para essas pessoas, lideranças de comunidades, como são o caso da Associação de mulheres marisqueiras em Pitangui, no litoral do Rio Grande do Norte, de lideranças da população, do movimento da população de rua aqui em Natal, de comunidades indígenas no Rio Grande do Norte e no Ceará. Bom, então, essas pessoas, por mais que elas não tenham uma formação acadêmica, elas são detentoras de saberes e foram reconhecidas, não apenas do ponto de vista de autoria, na hora de assinar os trabalhos e da participação ativa, né, nas reuniões remotas, mas também o trabalho reconhecido de modo através das bolsas que elas recebiam. Então, acho que esse é um ponto que a gente, sempre que tem uma oportunidade, a gente gosta de divulgar até para as pessoas conhecerem, né, que existe essa possibilidade agora, especialmente quando a gente fala do período da pandemia, em que muitas dessas pessoas tiveram suas atividades profissionais comprometidas, né, as suas fontes de renda comprometidas por conta do que a gente estava vivendo, né, no distanciamento social e tudo mais. Gente, o que eu vou traduzir de volta é sempre uma simplificação, tá? A resposta completa vai ficar publicada. So, Travis, the project was developed with professors, undergrad and grad students, and the key aspect of it, complementary to those in academic settings, was that local leaders were able to participate, and through the project, they established a special kind of funding available for those leaders to join and participate and take sustained commitment throughout the development of the activities. And this was very key to their participation. So Raquel, depois do projeto foi criada uma nova bolsa específica que é financiada pela universidade, é isso? Na verdade, durante o projeto, porque o projeto ele foi financiado pelo CNPq, e durante o projeto houve a adição dessa portaria que permite que portadores de saberes tradicionais, como é o caso de lideranças desses movimentos, receba essa bolsa, seja cadastrado e receba essa bolsa. Tá legal. So the National Research Agency created an extension that enabled those in leadership positions in local communities to receive funding, and this was key for their participation in the project. Could you tell us a bit about what you refer to as the quote-unquote strategic texts that your group has produced, or if they're not complete, that your group has worked on? Who is the target audience for these documents? What strategies are employed to reach those groups most effectively? And what, if it's observable so far, has been their outcome? Olá, boa noite. Eu reforço o agradecimento que Raquel já realizou a respeito da possibilidade de comentar sobre o projeto Boas Práticas. E sobre a produção dos textos estratégicos produzidos e alguns deles ainda em produção,
tínhamos alguns pontos de atenção, né? Por ser um projeto financiado através do CNPq, era um edital contextualizando, ok, Bruno? Era um edital específico sobre doenças respiratórias, publicado já com a pandemia em curso. Então, era um edital dirigido para doenças respiratórias, algo mais detalhado especificamente, mas ligado ao Ministério da Saúde e outros ministérios, e inclusive o CNPq, obviamente. Tá? Então, por conta disso, o projeto já foi submetido de forma transdisciplinar e com uma atenção já em sua produção para que esses textos estratégicos atendessem à agência de fomento, mas também atendessem às comunidades e movimentos sociais participantes. Sabíamos que estávamos convocando e envolvendo uma participação ativa, o que chamamos de uma população vulnerabilizada socialmente, inclusive à margem de processos de proteção da Covid, num contexto de negação da doença pelo principal mandatário federal do país, o que, enfim, nos confrontávamos com uma situação controversa, né? Uma agência de fomento federal oferta um edital de enfrentamento à Covid e você tem um mandatário do país e outras lideranças estaduais e até mesmo municipais negando a sua doença. Então, precisávamos produzir textos em que conversássemos com essa população vulnerabilizada e isso se disseminasse através da força dessas lideranças comunitárias, e para isso utilizamos o que tecnicamente chamamos de educomunicação. Porém, a operacionalização... Você quer que eu pare um pouco ou prefere que eu siga? Você concluiu uma ideia, eu vou traduzir, mas por enquanto pode seguir. Tá, eu posso parar agora, porque aí eu vou dizer depois como a gente operacionalizou essa educomunicação. Tá bom. So, Travis, the strategic texts refer to bridging those two different requirements, one for the grantee agency and the Ministry of Health, which produced this application, not application, the application for respiratory diseases and issues specifically, and the text produced for the project had to both comply with the more medical requirements to communicate the specifics of it, but also the effectiveness to communicate with the local communities that were in a paradoxical situation, because this was a project funded by the government, but at the same time, the government was mining all the policies from the president down, all the policies for protecting the communities. So it was some kind of dysfunctional dynamic that they had to articulate through the communication materials to be effective in the local communities, and also fulfill the requirements and needs for the specifics of the application. And now Breno will explain the methodology for developing those materials. E tínhamos o desafio de operacionalizar a educomunicação em um contexto pandêmico, em um contexto em que a pandemia já nasce trabalhando seus aspectos metodológicos através de práticas remotas. Então, tínhamos uma preocupação em absorver essas lideranças, convocar e estimular que essas lideranças trouxessem outras pessoas de suas comunidades e dos seus movimentos que pudessem também ser disseminadores, e essa operacionalização se dava através de encontros via Google Meet. Então, quando a gente pensa numa produção documental, a gente tem que pensar, na verdade, em documentos materiais, no sentido de documentos físicos, como cartilhas, por exemplo, com uma linguagem muito simples, como intuito de produção, mas materiais, às vezes, com a possibilidade de disseminação digital, com uma
atenção ao digital como o principal mediador do diálogo com essas lideranças. E aí vale salientar a diversidade desses perfis de comunidades e movimentos, desde comunidades indígenas, que fecharam e restringiram o acesso à comunidade, a comunidades ciganas, por exemplo, a população de rua, enfim, de contexto urbano, em que você tem uma situação de contaminação, às vezes, muito mais intensa, comunidade cigana, também, que eu acho que eu já citei, não lembro, mas comunidade pesqueira ou ligada às atividades mar, sejam elas maricultoras ou pescadores, movimento ligado à coleta, a catadoras, a coleta, o que poderíamos chamar de coleta seletiva, mas de catadoras, e eu acho que eu citei todas. Tá? É porque eu estou citando o perfil da comunidade, tá? Ou do movimento. Mas a gente tem perfis distintos que foram agrupados metodologicamente, assim, identitariamente, para facilitar essa operacionalização metodológica. E por parte... Bem, eu acho que agora eu preciso fechar um pouco a pergunta, Bruno. Então, talvez eu prefira parar. Legal. So the development of the communication materials, this EDA communication in the pandemic context was bridging both producing the physical materials, the pamphlets and things that would circulate physically, but also prioritizing the digital communications. And the center of the exchange was through Google Meets, bridging the communities that were having to adapt to remote dynamics of collaboration, and with the engagement of the leadership in the in different groups, there were activations with indigenous communities, Homa communities, homeless communities, communities that of fishermen or fisher, how can I translate it? Ocean producing arrangements. People linked to the sea. People linked to the sea. In the sea context. And waste pickers, and they all gathered around those online meetings, from what I understood. And I also saw that you have a YouTube channel for the project, so I imagine that some of those presentations are available online for people to exchange the videos and circulate those communications of their knowledge through their own groups. Let me ask a a question that's just coming to me now, and if it's for any reason not something you want to address, I'm happy to move on, but it occurs to me that you've now conducted this work between the Bolsonaro and Lula administrations. And because it is tied so directly to government funding and approval, I wonder if you could speak a little bit to how you've seen the sort of experience of working with government change for better, worse, or indifferently across this political transition that people like myself have watched with some interest from the US. Bruno, I don't know how you... That's kind of maybe a tougher thing to I'm not sure. No, it's fine. Bom, basicamente, Travis está interessado em entender melhor como que foi essa experiência de vocês em operacionalizar um projeto desse numa transição de governo e quais foram as estratégias que vocês adaptaram, qual é a maneira que vocês veem essa transição, né? O que mudou desse cenário do Bolsonaro para o Lula e se tem algo que talvez seja generalizável desse momento de transição de governo que vocês têm como algo que vai ficar de valor para essa metodologia de trabalho. Posso responder? Começar a responder? Então, nosso projeto
foi integralmente durante o governo Bolsonaro. Então, isso por uma parte. Porém, por outra parte, a gente precisa diferenciar o que é a construção de políticas públicas e o que é o governo. Eles estão relacionados, mas eles não têm o mesmo timing, né? Não têm o mesmo tempo. Então, a gente teve a sorte e justamente a gente conectou com um projeto que estava pensando com um edital, com uma chamada, uma convocação pública federal, que estava pensando e tinha a mesma preocupação que a gente, que era discutir ciência com as comunidades tradicionais, com os movimentos sociais, com a população em geral, né? Então, eu acho que essas pessoas que continuaram a fazer parte desses espaços do Estado, inclusive dentro do governo Bolsonaro, foram as que seguraram a onda, a gente poderia dizer, da existência, né? Eu acho que foi um trabalho coletivo em muitos níveis. Porém, é verdade que o governo Bolsonaro destruiu muitas políticas. E até hoje, no governo Lula, a gente está querendo remontar muito dessa destruição. E não só políticas, mas também vidas, né? Porque tem 500 mil de pessoas, mais de 500 mil de pessoas mortas durante a pandemia da Covid-19. Maior parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Então, assim, as coisas não mudam imediatamente em um governo ou em outro, mas a gente tem feito esse jogo de cintura, né? Essa metáfora muito brasileira, esse jogo de cintura para poder acompanhar e conectar com aqueles espaços dentro do Estado que estavam falando a mesma língua que a gente, né? A mesma língua que a gente. Não sei se Breno, Raquel querem complementar, trazer outra perspectiva. Fiquem à vontade. Tem um ponto que é desafiador para a compreensão, talvez, e inesperado para o público estrangeiro, porque apesar de vivermos num governo da extrema-direita, dentro de agências de fomento e dentro de outras instituições, temos funcionários públicos e o que chamamos de funcionário de carreira. E a possibilidade de publicação de editais como esse. Então, é louvável termos, dentro de uma estrutura de alguns ministérios e dentro do CNPq, a presença de técnicos interessados numa produção científica e numa liberação e construção de um edital político e de enfrentamento. Isso pode parecer contraditório para o público estrangeiro, e é paradoxal, não deixa de ser, mas é algo especificamente ligado à própria produção da nossa ciência. Ela é extremamente ligada à esfera pública, ao Estado. Então, isso confere uma outra especificidade também, e é muito peculiar da composição educacional e da própria estruturação da nossa nação, tá? Então, e inclusive em reuniões do CNPq, e retomando agora só um ponto para o fechamento da questão 2, uma preocupação, inclusive, da agência e do Conselho era termos uma atenção a essa produção estratégica, seja ela textual ou documental, e quando eu falo documental, eu estou falando seja ela de imagens, de desenho ou de fotos, que nós pudéssemos atentar para essa eficácia, não apenas através de uma produção científica em artigos. Produzir artigo é obrigação de um pesquisador, mas há claramente uma expectativa, e havia no caso, mas eu acho que ainda há, por parte do CNPq, uma expectativa de que os atuais pesquisadores abracem outras plataformas para a divulgação dos seus resultados. Daí a nossa atenção ao fortalecimento de divulgação de, por exemplo, imagens ou figurinhas, ou, enfim, no WhatsApp, ou a realização de desenhos, a produção de um site, a construção de redes sociais como Instagram, Facebook, uma produção dirigida de conteúdo para as mídias digitais.
E os resultados são efetivos, um resultado de adesão à comunidade, a umas lideranças reconhecerem a importância do projeto e, numa fase final, por exemplo, termos a presença de crianças ligadas ao boas práticas, através da própria concessão do CNPq e de uma mudança que aconteceu, já citada por Raquel, através de uma portaria que permitia a vinculação formal de lideranças, seja de comunidades ou de movimentos, mas, enfim, portadoras de um notório saber, e, inclusive, a afiliação à participação de adolescentes com a supervisão de responsáveis. É muito interessante, gente. So, Travis, the thing that the project happened throughout the Bolsonaro government. So there was no transition while they were producing it. And what the key difference that it's important to highlight is the difference between the government that was trying to dismantle those policies and the formulation of public policies in Brazil. And those were groups that were in contrast, and the alignment with the people formulating public policy and formulating what the agencies were doing, the technical and internal teams from those branches of the government, they were not affected by the election and the more traditional politics of how things work. So this was the alignment that was possible. The project fit the need for what the requirements for the agencies and what the technicians were asking for. And however, there was a big destruction that came top down. And they're still now in the transition to the Lula government, trying to just get back to where things were. And there was a lot of power to dismantle policies top down. But in this specific case, there was an alignment with the agencies calling for that specific funding group. And what Breno added was that besides the far right in the government, the state continued to work somehow, and this structure of was what enabled. And there's something specific about how science is done in Brazil, that it's very close to state funding, and the academic agencies are basically federal agencies, and this was also something that helped have to keep the teams not affected by the Bolsonaro government. And one of the requirements, in getting back to the second question, was also that those communication materials would go beyond the academic peer-reviewed publications. So there was a lot of effort to scientific communication of those best practices to affect, to go beyond academia. And one of the measures of successes was that by the end, with the support of that funding line that was added for the community leadership, there was also teenagers and children participating with the supervision of their parents or other adults. So the project really expanded the scope and reach because of that effort of communication beyond academia. Well, that's really helpful to know. Let me read our third question here. You've noted that you hope to make the case through your research for the benefit of inserting scientists and medical professionals into community-based work. Are there any unique challenges posed by the Brazilian context specifically to implementing this goal?
Or alternatively, are there any unique benefits to the Brazilian cultural context? And it's occurring to me that some of your answer to the last question gets at the unique strengths of the way that science is sort of cloistered away from direct political interference in the way that it is not elsewhere. Bom, obrigada, Travis, pela provocação. Eu fico pensando que uma diferença da produção de ciência no Brasil e na América Latina diz respeito a essa questão da estatalidade. Mas se a gente pensa em outros locais, podemos pensar como locais onde a ciência é produzida por capitais privados, né? em muitos espaços. Né? Então, seria essa a diferença que a gente está observando. E uma questão bem interessante é que, apesar de que a gente compartilhava a mesma preocupação que esses agentes do Estado que estavam formulando os editais, com esse olhar principalmente voltado para a saúde da população, né, para a divulgação científica, para a promoção dessas boas práticas em saúde, a gente também nota que essas políticas estão pensando muito nesse sujeito universal, né, no acesso à saúde do sujeito universal. É um sujeito que não tem cor, é um sujeito que não tem raça, é um sujeito que não tem classe social, é um sujeito que não tem gênero, sexualidade, etc. A gente foi um pouco estratégico nesse sentido de usar e ressignificar a ideia de boa prática, que é uma ideia que vem do campo das políticas públicas, é uma ideia bastante racional, em geral, é uma ideia bastante protocolar, que está pensando formas de fazer, né, dentro de contextos institucionais, e a gente pegou o conceito de boas práticas e adensou ele, né? Foi uma forma de entrar em um edital que tinha como foco a questão da saúde desde uma perspectiva de saúde pública, né? Desse acesso universal. Quando a gente, desde a nossa perspectiva antropológica, pessoal da comunicação social, que é muito ativo, muito engajado, né? Pessoal da saúde coletiva, que é uma disciplina especificamente brasileira, a saúde coletiva é um campo brasileiro e que vem do trabalho junto com movimentos sociais. Então, outra particularidade do Estado brasileiro é que os setores mais progressistas, eles têm conversado muito com a população na sua diversidade, a partir desse engajamento dos movimentos sociais. Então, a participação social tem sido forte, sobretudo nos últimos 30 anos. Né? Então, há uma experiência plural de democracia, por um lado, por uma parte. Logicamente, esse não é todo o nosso panorama. A gente usa bastante, faz muito sentido para os estudantes aqui, para os jovens, né? As gerações mais jovens se identificam muito com o conceito de Achille Mbembe, de necropolítica, né? O filósofo camaronês, que trabalha essa ideia de necropolítica, como essa forma de fazer morrer. O Estado brasileiro também tem isso, né? Então, a gente está vendo várias facetas do Estado brasileiro. A gente conseguiu esse diálogo com o Estado brasileiro que pensa políticas públicas para sujeitos universais e a gente adensou a ideia de boas práticas. Então, como desafios, foi, por exemplo, fazermos traduções de textos que estavam trazendo informação sobre a Covid-19 no momento do auge da pandemia, quando a gente tinha pouca informação qualificada e a informação tinha que ser rapidamente traduzida, e levar isso para as comunidades sem uma perspectiva colonialista, sem uma perspectiva tecnocrática, sem essa ideia de que a verdade chega com a ciência não pode ser discutida, né? Então, a gente esteve no lugar, e a gente já usou essa palavra hoje, né? Meio paradoxal. A gente a gente trouxe essa discussão, mas, ao mesmo tempo, a gente valorizou a cultura das comunidades locais. Então, fazemos um pouco essa ponte entre a valorização da cultura científica necessária para a gente poder enfrentar a Covid-19 de uma forma informada, né? E, por outra parte, a valorização das estratégias de cada comunidade, de cada grupo. E daí, por isso é que
foi tão importante para a gente esse diálogo. Então, como benefício do contexto cultural brasileiro, eu posso imaginar que o termo diálogo, roda de conversa, tudo que significa isso, aqui no Brasil, pode ser um conceito-chave para pensar nos benefícios de pensarmos, né, tradução intercultural e saúde neste contexto. Porque a gente tem o privilégio de estar na região onde Paulo Freire, que é esse educador, né, esse educador muito inspirador, né, que inspirou várias gerações de brasileiros, brasileiras, latino-americanas e pessoas no mundo todo, né? Paulo Freire traz essa ideia do diálogo, de uma concepção dialógica do aprendizado, né? A gente ensina e aprende ao mesmo tempo. A gente levou isso para a divulgação de ciência também, né? A gente produz conhecimento e as pessoas com as quais estão produzindo conhecimento também estão fazendo a sua parte, né? Isso em termos de benefícios. Em termos de desafio, trabalhar com o norte global e essa relação estratégica com o norte global a partir da tradução dos materiais, sem recolonizarmos as comunidades, sem nos recolonizarmos também, né? Enquanto que mediadores, enquanto que cientistas, né? Que estamos inseridas no contexto latino-americano. E que mais? Acho que basicamente é isso. E depois a questão das línguas. Foi surgindo também uma coisa muito interessante, que a gente começou a conversar com comunidades indígenas que estão fazendo a retomada das suas línguas. Elas perderam suas línguas no processo de colonização durante esses 5 séculos e estão retomando, elas estão pegando dicionários, estão construindo uma nova relação com essas línguas. Então, a gente, de passar de fazer traduções do inglês para o português, passou também a apoiar as traduções do pessoal que levava os conteúdos em português para serem traduzidos para o Nhangatu, Tupi-Nhangatu, né? Que é a língua que eles estão retomando nas comunidades indígenas do estado de Ceará. E, ao mesmo tempo, trazíamos músicas que evocam a força da natureza, né? Dos sujeitos não humanos. A gente trazia essas músicas, essas poesias, abríamos nossas rodas de conversa sempre com um pouco de poesia, um pouco de música, um pouco de ritualidade, porque isso também é saúde, né? Vou fechando por aqui. Tá ficando cada vez mais difícil isso aqui. Travis, so there's this specifics of how the funding works in Brazil that might be specific of things that to consider, but there are more to that. First, that the public policies that they were in a position in which the information about COVID that was happening throughout the pandemic was not necessarily super qualified. So there was a translation issue with bridging those policies that come with this very universal person in mind to the specifics of people with color, with gender, with race, with class, and how to adapt and make those informations that are critical about the scientific discoveries happening on time, not sound colonialist and top down in its connection with the communities. So in Brazil, there's a specific branch of the health community, which is the collective health that is developed with the social movements. And there's a lot of experiences in doing that. And also, I think I'm adding that in relation to us having a national health system that it's distributed across the state. There's
a lot of experience in making those universal subjects arrive and be embodied in the specifics of each community. And this is not to say that everything's solved in that realm. The Brazilian state, it's also very much studied in terms of the necropolitics of Aquile Mbembe, in which the state, it's also being specific about who are the people that are allowed to leave and allowed to experience the benefits of the state. So it might be a bit specific about this experience with the medical groups that are working with the social groups, social movements to bridge those. So what the best practice project did was to make that process more dense in terms of how to translate those policies in the specifics of each community. So the way it happened is through a lot of conversations and dialogue and exchange of those concepts, in which Ana pointed to the beauty of working in a region where Paulo Freire is also developed his main work, and the importance of his work to that idea of learning in which you are also teaching and learning at the same time. And so there was a lot of effort to make those translations in a way that it's informed by both directions, and a lot of care in terms of and this was one of the challenges, this relationship with the global north and how these knowledges about the COVID was being produced, how to translate them. And the beauty of it was that they started translating materials from English to Portuguese, and then there was the extension of that translation process from Portuguese to indigenous languages, and specifically the Tupi-Nhangatu language that was being reconnected with the inheritance. So the languages were kind of dying, and they're now like looking for dictionaries and ways to reactivate those communications. And so that there was also this bridging from not only making those things arrive in Portuguese, but also extend that to those indigenous languages. Thanks for that answer. I know it's considerably later there than it is here, so I'll just ask one more question. So what I'm curious about is your project description on our website refers to, quote, social sanitary processes. I wonder if you could explain what you mean by that term. For many of our listeners, it may be new or surprising to suggest that social processes, as opposed to biological or medical ones, could be described as sanitary or hygienic. And so if you could speak to the way you're using that terminology, that would be of interest. Obrigada, Travis. Então, continuando pouco com esse contexto de nosso trabalho, nosso diálogo com essas políticas de saúde, a gente adensou a ideia de sanitário. Por isso, não são somente processos sanitários, são processos sociossanitários, é mais amplo, né? Então, a gente não está pensando o social em termos sanitários, mas está pensando o sanitário em termos sociais, né? Nosso foco, né, é o social. A gente está vendo como a cultura, né, ela não é somente cores diversas, ela não é somente música, né, poeticidade, ela também é isso, mas ela também é uma forma de pensar a vida, de viver o corpo, né, de conectar com as outras pessoas, de conectar com sujeitos tanto humanos quanto não humanos, né?
E aí a gente pensa nessa ideia de processo, né? Processo sociosanitário, porque são processos que envolvem saúde, mas também envolvem doença, envolvem momentos de cura e envolvem também, sobretudo, o cuidado, né? Esse tecido do cuidado, que é onde todos os vínculos conseguem se manter, né? Um tecido invisível, que tem sido problematizado por vários autores e autoras. A gente pode aproveitar o Eduardo Menéndez, que é um antropólogo latino-americano que trabalha com essa ideia de processos sociosanitários de saúde, doença, cuidado, cura, né? Ele também tem outra ideia, que é de modelo médico hegemônico e modelos subalternos, sim? Na antropologia da saúde, a gente trabalha, tem um modelo norte-americano que trabalha com a saúde folk, né? A saúde popular e a saúde biomédica, né? É um modelo que mistura, que junta três áreas, né? Mas a gente gosta de pensar em termos de poder a saúde, né? A gente gosta de entender como não é só na base de diferenças interculturais que a gente pode fazer a leitura desses processos, mas também de diferenças de classe, né? Diferenças de poder, né? Que realmente definem quem vai viver e quem vai morrer, né? Então, nesses espaços de cuidado que nosso projeto privilegiou, porque não pensávamos somente as intervenções médicas, no caso da Covid, eram não eram tão importantes, porque não tínhamos um remédio, né? A tal da cloroquina não curava, não protegia. O remédio era nos organizarmos coletivamente. E cada comunidade encontrou sua forma de organização coletiva. E a gente, nesse processo de aprendizado junto com elas, foi entendendo como eles iam fazendo isso. Eu lembro do caso de uma comunidade indígena no Ceará, a comunidade Mundo Novo, que fazia o isolamento comunitário. Tinha pessoas na porteira, no acesso da comunidade, e tinha pessoas se revezando para cuidar desse acesso à comunidade. Então, assim, a organização social significava tudo nesse momento da Covid-19, né? E aí também outra questão que conecta de novo com a primeira questão que Raquel trouxe no início, que é que mais sustentou esse tecido do cuidado? As mulheres dos movimentos, né? As mulheres das comunidades, elas têm tido um papel fundamental. E a gente aprendeu a ler essas dinâmicas sociais em termos de gerações. Então, essas mulheres muitas vezes abriram o espaço para a formação de novas lideranças, que são essas crianças, adolescentes. A gente tem, a pessoa mais jovem no projeto tem 14 anos de idade, né? O pesquisador mais jovem. Ele não só colhia relatos dos velhos, né? Dos seus velhos, mas também ele desenhava, né? Ele entrevistava outras pessoas. Então, o que a gente chamou, né? A gente passou a chamar de gerações de luta, né? Então, é um contexto onde o conhecimento está sendo produzido a partir dessa luta pela sobrevivência, né? Por uma sobrevivência digna, que não é somente acesso à água, né? Acesso à comida, diz respeito ao reconhecimento da própria forma de se existir no mundo, né? Acho que fecho por aí. E não sei se Raquel, Breno querem complementar alguma coisa. Não, foi um encerramento tão... Oi, Breno? Foi um encerramento tão bonito. Também achei. So, Travis, the idea with the term social sanitary processes is to add the social to the sanitary process and not the other way around. And the thing is to rethink those hegemonic medical models
in terms of what are the other aspects of care that are involved in the healing process, that not only medicine, even more in the case where there was no medicine. So there was this idea in which that the processes of care form an invisible textile in which the connections with people actually happen. So the most important thing of those processes was actually the establishment of that collective organization and how people organize to survive in terms of fighting for their lives. And so the spaces in which that care happened was much more important than whatever medicine people were thinking about. And Ana bring this example of a community called Novo Mundo, New World, in which people were collectively making sure that they were not infected in terms of getting outsiders in. So they were in shifts, making sure that people were always looking for the interests of the community. And another example was the key work that women played in the spaces of formation for and education of new leadership. And the youngest person in the group is 14 years old, and he also he or she, I'm not sure, participated not only collecting interviews and but also doing drawings on all kinds of different different ways to make sure that that textile was strong. So there was also an aspect of intergenerational fight for survival that was playing a role in that in those processes. And the idea of process is also that this is happening through time, and it's the key aspect of it. Thanks, Bruno. Well, that's all the questions I have, and I know it's 2 hours ahead there. So does anyone want to add anything finally, or otherwise I'm happy to sign us out and look forward to seeing everyone for our next interview. Just want to thank everybody. Thank you, Travis. Thank you, Bruno, for the effort. It was great, your translation. And thank you, Raquel and Breno. You've been wonderful partners during this time. Well, I will echo that thanks for everyone getting together, and especially to Bruno for coming and doing a little pre-translation as well as live translation. And so with that, I will stop our recording and see you all for our next interview.